existem histórias de pacto no esporte também. Porque a gente fala assim de pacto, a gente fala, né, de filme, a gente fala de série, a gente fala de atores, a gente fala de cantores, né, audiovisual e tal. Mas existem lendas estranhíssimas também de muitos esportistas que teriam feito esse tipo de acordo, né, a gente poderia dizer. Então, uma das histórias mais estranhas desse tema, ou de lendas urbanas, a gente poderia dizer, né, não tô partindo do princípio que isso aqui é verdade, mas são lendas curiosas, é a história do próprio Maradona. O Diego Maradona, ele tem uma lenda urbana estranhíssima na vida dele, né? Por quê? Em 1979, quando o Maradona ele tinha apenas 18 anos, né, ele foi cortado da lista da seleção argentina, né, que ia disputar o Mundial Sub-20 no Japão. Quem cortou ele até foi o técnico César Luiz Menotti, né? E aí, segundo essa lenda urbana que circula não só na Argentina, mas na Itália também, porque ele jogou muitos anos na Itália, depois de ser cortado, ele ficou furioso, ficou desesperado e teria procurado ali alguns bruxos para fazer esse pacto, né? E ele teria feito esse pacto na Vila Fiorito, lá na Argentina, acompanhado ali de alguns amigos, né? E o que ele teria pedido, né, o Maradona? Maradona teria oferecido a própria alma em troca de 3 desejos nesse pacto: ser o melhor jogador do mundo, ganhar a Copa do Mundo pela Argentina e nunca perder o talento nem a paixão pelo futebol, né? Então, alguns dizem, né, que ele até assinou num papel com sangue e tal. É claro que muita lenda, né? Então, assim, logo depois desse suposto pacto do Maradona, nessa lenda urbana, ele foi campeão mundial sub-20, mesmo tendo sido cortado da lista original, porque o técnico o reconvocou. Então vocês vejam como é que a lenda funciona, né? Ele foi cortado da seleção, sub-20, fez o pacto, o cara decidiu botar ele de volta. Estranho, né? Em 1981, ele já era o jogador mais caro do mundo, o Maradona, né? Quando ele foi vendido do Boca Juniors lá pro Barcelona. E aí vem o grande momento ali da carreira dele, né? A Copa do Mundo de 86 no México. O Maradona, ele praticamente carregou a Argentina sozinho nas costas, né? Aquela Copa ele ganhou sozinho. E fez 2 gols ali que são, assim, coisas inexplicáveis. Tem o gol da mão de Deus, né? Que em várias situações ele fala que às vezes a mão esquerda de Deus também ajuda. Foi a mão esquerda? Não, a mão esquerda de Deus que é o diabo. Ah, tá. Ele dizendo que foi... Ele várias vezes, porque todo mundo fala mão de Deus, mas em algumas entrevistas ele fala, naquele momento foi a mão do diabo, porque Deus também usa o diabo. Ele foi mandando essas letras, né? E tem aquele gol do século também, que ele driblou 5 jogadores, né? Existem algumas entrevistas desses jogadores da Inglaterra, nessa final, que os caras falam que quando ele veio, é como se os caras tivessem ficado hipnotizados, parados. Eles não conseguiram se mexer. Então, tem muitas histórias estranhas, né, dessa Copa, né? Outras histórias